Olá, tudo bom? Meu nome é Yuri, sou professor de matemática. Estou aqui hoje para a gente resolver alguns exercícios das provas do EAR e da prova do ESSA. Galerinha, eu selecionei exercícios, um envolvendo o conceito de polinômios e outro envolvendo o conceito de log, que é dois conceitos que tendem a ter um preconceito muito grande, falar uma parte muito difícil de estudar na matemática, polinômio e logaritmo. Mas a gente vai resolver esse exercício, vocês vão ver que não tem nenhum segredo na hora de resolver um exercício de polinômio. Apenas aplicar os nossos conceitos mais fundamentais. A mesma coisa para o logaritmo. Vamos dar uma lida no exercício? O exercício diz o seguinte: se q de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c é o quociente da divisão de g de x, 6x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 7x menos 4, por h de x, x menos 1. Então, qual o valor de b mais c? Turma, seguinte, algumas coisas que a gente tem que observar primeiramente. Q de x é uma função do segundo grau, é uma equação quadrática. Aqui a gente tem polinômio de grau 2. E ele falou que é o quociente. Quociente é o resultado da continha de divisão. É o quociente da divisão, é o resultado da continha de divisão. Você fez a continha de divisão qual? O polinômio g de x, 6x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 7x menos 4. Você dividiu esse polinômio por h de x, que é x menos 1, um polinômio do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Então, ao fazer o polinômio do terceiro grau dividido pelo polinômio do primeiro grau, deu o resultado q de x, que é um polinômio do segundo grau. E a gente, quando estuda os polinômios, a gente já sabe que ao dividir um polinômio qualquer de grau n por uma função do primeiro grau, por um polinômio do primeiro grau, o resultado da divisão vai ser sempre um grau menor do que o grau do polinômio que foi dividido. E temos um processo bem prático para a gente achar esse quociente, que é o que a gente chama de dispositivo de Breuil-Fini. Lembra como é que funciona o dispositivo de Breuil-Fini? A gente começa montando uma tabelinha. E essa tabelinha vai nos ajudar a descobrir o resto da divisão desse polinômio pela equação do primeiro grau. Vai também já nos dar o quociente, o resultado da divisão. Como é que a gente vai montar essa tabelinha? Nessa célula aqui da tabelinha, você vai pôr a raiz da função do primeiro grau, que divide o polinômio. Então, se você vai colocar a raiz, você precisa descobrir qual é a raiz dessa função aqui, ó, x menos 1. Para descobrir qual é a raiz, basta descobrir qual é o valor de x para que essa continha dê zero. Pode até puxar aqui do lado, olha. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Descobriu a raiz. Então, anota a raiz aqui pra gente, olha. 1. Na outra célula, na célula que está logo ao lado, você vai anotar todos os coeficientes do polinômio. Todos. É um polinômio de terceiro grau, você tem que ter um coeficiente para o grau 3, para o grau 2, para o grau 1 e para o termo dependente. Coeficientes são esses números, são essas constantes. Quais são os coeficientes? 6, menos 5, 7 e 4, menos 4. Perfeito. Anotei os coeficientes. 6, menos 5, 7 e menos 4. Agora é bem simples. O processo de Breuil-Fini nos diz que sempre você vai repetir o primeiro coeficiente. Repete o primeiro coeficiente. 6. Agora você vai fazer uma continha bem simples. Você vai pegar o 6, multiplicar pelo 1, que é a raiz da função do primeiro grau, e o resultado você vai somar no próximo coeficiente. Então multiplica e depois soma. 6 vezes 1, 6. Somado com menos 5, vai dar 1. Anota o resultado embaixo do menos 5. E faz o mesmo processo. Pega esse resultado 1, multiplica com a raiz da função do primeiro grau e soma com o próximo coeficiente. 1 multiplicado por 1 vai dar 1. Somado com 7 vai dar 8. Por fim, 8 multiplicado por 1 vai dar 8. Somado com menos 4 vai dar 4. Aqui, turma, a gente encontra a resposta. Por quê? O resultado do Breuil-Fini vai te dar o resto da divisão, esse daqui é o resto.
resto da divisão. E vai te dar os coeficientes, sempre o último termo vai ser o resto, e os outros termos vão ser o coeficiente do quociente. Coeficientes são os valores de A, B e C. Os coeficientes do quociente. O quociente é o resultado da continha de divisão. Olha aqui, o resultado é uma continha de segundo grau. Aqui você tem os coeficientes dessa continha de segundo grau. Quer dizer que o valor de A vale 6, o valor de B vale 1, o valor de C vale 8. Esse quociente aqui, ele na verdade é 6x ao quadrado mais 1x mais 8. Ele te pediu o valor de B mais C. B mais C vai dar igual a 9. Pronto, fala a verdade. Um dispositivo de jogo fino é ótimo para a gente achar o resto da divisão. É o quociente. Lembrando que o último resultado é sempre o resto da divisão da função polinomial por uma função de primeiro grau. E os outros são os coeficientes do quociente. Ok? Fácil. Agora vamos para a próxima questão. Agora uma questão da essa, de logaritmo. Nessa questão de logaritmo, a gente vai envolver as propriedades mais básicas que a gente já aplicou para logaritmo. Quais são elas e como a gente vai resolver essa questão do logaritmo? Vamos ler primeiramente. Adotando-se log de 2 igual a x, log de 3 igual a y, o valor de log de 120 na base 5 será dado por... Turma, seguinte, observa aqui, quando ele fala log de 2 igual a x, automaticamente você já sabe que esse daqui é um logaritmo decimal, onde a base desse logaritmo é 10. Quando a gente estuda log, a gente aprende que não precisa escrever a base do log sempre que essa base for o número 10. Então, log de 2 igual a x, eu estou falando que eu tenho log de 2 na base 10 é igual a x. A mesma coisa aqui, log de 3 na base 10 é igual a y. Só que a pergunta dele fala do log de 120 na base 5. O que é interessante aqui é que você está trabalhando com a base diferente do que as informações que lhe foram dadas. Então, se você tem uma base diferente das informações, a gente envolve um raciocínio de mudança de base. Como aplica mudança de base em logaritmo? Log de 120 na base 5. Primeiro você tem que decidir qual base você vai usar. O exercício me deu essa dica. A informação que me deu é em base 10, então eu tenho que transformar esse log que está na base 5 para uma base 10. E eu faço isso a partir de uma continha de divisão. Log de 120. Agora eu posso deixar na base 10, eu não preciso escrever o 10, porque o logaritmo com a base 10, o 10 fica subentendido, dividido por log de 5. Também na base 10. Toda vez que a base for 10, você não precisa escrever o 10. Estou fazendo a mudança. Antes eu tinha log de 120 na base 5. Eu estou mudando para log de 120 na base 10. Dividido pelo log de 5 na base 10. É a aplicação da mudança de base. E eu mudei tudo para a base 10 porque o exercício me deu informações de logaritmos em base 10. Yuri, tudo bem. Está trabalhando com base 10. As informações do exercício também estão na base 10. Como eu termino de resolver? Galera, quando a gente fala de logaritmo, é muito interessante que a gente olhe os logaritmandos. Logaritmando é o número que está aqui em cima do log. Logaritmando 120, logaritmando 5. É importante escrever esses logaritmandos de acordo com as informações que ele nos deu. Para isso você vai sempre usar continhas de multiplicação e divisão para transformar o valor de 120 em função das informações 2 e 3 que ele nos deu, e a mesma coisa por 5. Como eu vou fazer? Eu posso decompor o número 120. Turminha, 120, posso falar que é a decomposição de 120. Como ficaria 120 decomposto? Vamos fazer aqui do lado. 120 dá por 2, ficaria 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5 e por 5. Fiz a decomposição do número 120. Turma, seguinte, nessa decomposição aqui, eu vou escrever 2 vezes 2. Vamos escrever aqui mais ao lado.
Vou escrever aqui na linha de baixo, vai ficar mais espaçado. (120) decomposto é 2 3 vezes, multiplicado pelo 3, multiplicado pelo 5. Isso tudo dividido pelo log de 5. Ele não me deu a informação do log de 5, Yuri. Mas você pode escrever log de 5 como sendo log de 10 dividido por 2. Então, isso tudo dividido por log de 10 sobre 2. Ótimo! E agora, como a gente termina de resolver? Vou apagar essa primeira parte aqui do quadro, para a gente terminar de resolver com mais espaço. Pronto, foi. Turma, toda vez que a gente tem multiplicação dentro do logaritmano, a gente transforma essa multiplicação em soma. E uma coisa interessante, já que a base é 10, eu vou escrever 2 vezes 5 como sendo apenas o 10, ficando assim, olha. Log de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 10 dividido por log de 10 sobre 2. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 3, 12, vezes 10, 120. 10 dividido por 2 vai dar 5. Só reescrevi o que a gente tinha antes. Continha de multiplicação vira continha de mais, continha de divisão vira continha de menos. Multiplicação dentro do logaritmano vira soma de logs, divisão dentro do logaritmano vira subtração de logs. Tendo em si, então, log de 2 mais log de 2 mais log de 3 mais log de 10. Tudo isso dividido por log de 10 menos log de 2. As continhas de multiplicação vira continha de mais entre logs e a continha de divisão vira subtração entre logs. Turma, log de 2, ele diz pra gente vale x, log de 2 vale x, log de 3 vale y, log de 10 na base 10, a base é 10, logaritmano e base são iguais, resultado dá 1. Log de 10 na base 10, então a gente já sabe, o resultado dá 1. E log de 2, a gente já sabe que dá x. Correto. Resposta final, x mais y mais 1. X mais x, 2x, mais y mais 1. 2x mais y mais 1. Dividido, log de 10 é 1. Log de 2, x. 1 menos x. Resposta final. Propriedades também básicas do log, que a gente costuma usar sempre. Multiplicação de logaritmanos virando soma de logs, divisão de logaritmano virando subtração de log e mudança de base. Turma, um exercício aqui de cada prova para a gente ter uma noção. Se tiverem alguma dúvida, por favor me procurem. No mais, muito obrigado a todos, beijo e até a próxima.